Eu já vou começar agosto a milhão já, trabalhando. Então, pessoal, estou começando aqui a gravar aqui a nossa aula, tá? Até a aula passada, nós estávamos falando de colisões, ok? Na aula de hoje, eu estou começando um assunto novo, tá? Esse assunto novo eu vou dar continuidade dele ainda nas próximas aulas que a gente tiver, eu vou dar continuidade dele ainda no próximo semestre. Nós estamos começando o que nós chamamos em Física do livro 2, tá? Nós temos o livro de Física 1, que não está com vocês. O livro de Física 1, ele aborda a parte da física que nós chamamos de mecânica, tá? Onde nós estudamos os movimentos. Então, nós começamos numa parte chamada cinemática, onde nós falamos em velocidades, movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, movimento circular, lançamento vertical, horizontal, oblíquo. Depois nós fomos para uma parte da física chamada dinâmica. E em dinâmica, nós começamos a falar das leis de Newton. Então, nós analisamos forças, né? Forças de contato, forças quando tinham cordas, forças quando tinham molas. Nós falamos de forças quando estavam dentro de um fluido, falamos de forças envolvendo fluidos na parte de hidrostática. Ficou faltando para mim, do livro 1, da parte de Física 1, 2 capítulos do livro, vamos dizer assim, tá? Que eu não vou fazer agora. Lá no terceiro ano eu faço isso. Que capítulos são esses? Ficou faltando a parte de estática, tá? Que eu não fiz, mas alguma disciplina técnica de vocês abordou isso, mas isso aqui eu vou retomar o ano que vem, tá? Estática, porque aí eu falo de leis de Newton de novo, lá no terceiro ano. E ficou faltando gravitação. Se não der tempo de falar nisso aqui no terceiro ano, qualquer um de vocês é bem capaz de abrir lá o primeiro livro de física, qualquer livro de física. Isso é um capítulo, gente. Estática é um capítulo, gravitação é um capítulo. Os alunos dão conta sozinhos? Sem sombra de dúvida, dão conta sozinhos de fazer esses capítulos. Mas normalmente a gente faz isso no terceiro ano, tá? E gravitação, se for o caso, eu ainda não conversei com a Alana, nem conversei com o Fabinho. Essa parte de gravitação, normalmente a gente aborda em algum curso, algum mini curso de astronomia, né? Mais ou menos a cada 3 anos, aí a gente faz um mini curso de astronomia no colégio, e a gente acaba abordando a parte de gravitação. Não sei, Gui, ninguém me respondeu se ia dar livro ou não. Mas qualquer livro de física que você arrumar, volume 1, você vai ver que eu não fiz esses 2 assuntos. O restante, eu fiz tudo, gente. Tudo mesmo, tá? Aí, Laurinha, vamos ver se a gente consegue fazer um cursinho desse o ano que vem, se você topar aí, ó. Porque o curso é dividido em aulas, né? A gente tem mais ou menos a estrutura do curso montada, Laura. A gente começa a estrutura do curso de astronomia nosso funciona assim. Ela começa com a história da astronomia. Normalmente quem dá essa primeira aula sou eu, né? E aí na parte da história da astronomia eu falo aí de alguns conceitos de origem do universo, né? Como é que eles foram mudando com o passar do tempo. Então é uma primeira aula assim bem introdutória, né? Falo aí de alguns modelos que tinha para explicar, né, como que era o nosso universo, o sistema solar, falo da interferência um pouquinho da igreja, né, sobre o desenvolvimento da ciência. Então, é uma parte bem histórica, o nosso curso de astronomia. Depois a gente vai para uma parte que a gente fala da origem dos calendários, como é que surgiram, ainda é uma parte histórica, origem dos calendários, como eram os calendários antigamente, em que são baseadas, né, a origem desses calendários. Depois a gente vai para uma aula que se chama Nascimento, Vida e Morte das Estrelas, que aí a gente fala bem de
estrelas, origem, nascimento e morte. Né? Na verdade, uma estrela não morre, mas a gente aborda essa questão. Aí nós vamos falar um pouquinho de galáxias. Normalmente quem dá essa aula sobre galáxias é o Alan, né? Ele já tem a aula prontinha. Né? Ele fala do formato das galáxias, né? Os nomes que elas recebem, mais ou menos as distâncias, equipamentos para captar informações dessas outras galáxias. Depois a gente tem uma aula que quem costuma dar para a gente é a Vivian, do técnico, que fala especificamente do nosso sistema solar e do planeta Terra, tá? Teorias que explicam como surgiu o nosso sistema solar e algumas teorias que explicam sobre a origem do planeta Terra. E aí nós temos uma aula que fala especificamente sobre buracos negros, entra um pouco mais na parte dessa física que a gente poderia chamar aí de física mais moderna do assunto. Normalmente, a cada 3 anos, a gente faz o curso. Em alguns anos, a gente termina o curso no observatório, né? No observatório lá de Joaquim Egídio. Que aí a gente bate um papo com os astrônomos de lá, ou ainda a gente vai para Brotas. Eu tenho uma excursão que eu faço para Brotas com o pessoal do 3º ano, e lá tem uma parte de astronomia bem legal, tá? É um curso que a gente dá de astronomia. A cada 3 anos, mais ou menos, a gente faz isso. Não faz todo ano, não, porque a gente não dá conta de fazer todo ano. São várias aulas, e aí no final a escola dá um certificado para o aluno, e coisa e tal, dizendo que o aluno participou tantas horas daquela atividade, tá? Em Brotas é bem legal, eu prefiro Brotas até do que o de Sousas, apesar que eu adoro os astrônomos de Sousas aqui, mas em Brotas a gente participa de um planetário que tem lá, né? Então tem um planetáriozinho lá, e a gente tem uma aula sobre gravidade zero com os astrônomos, e depois a gente faz, lá por volta das 10, 10 e meia da noite, a gente faz uma observação nos telescópios. Eles têm 5 telescópios lá. Aí a gente faz uma observação com os telescópios, acompanhado dos astrônomos, e um luauzinho e vem embora. É um passeio legal que a gente faz num acampamento lá. É um dia, a gente sai tipo 5 horas da manhã e volta meia-noite. A gente faz rapel, sabe? Lá faz umas coisas bem legais nesse acampamento. É super top, eu adoro quando a gente vai para lá. A gente faz até arvorismo. A gente vai tudo lá. A astronomia começa às 5 horas da tarde. Antes das 5 horas da tarde, a gente come, a gente brinca, a gente faz um monte de coisa. Então, essa parte de gravitação, gente, a gente dá uma olhadinha depois, tá? Aí, se for o caso, a Laurinha, se se dispuser aí, a gente faz esse mini curso juntos. Teve uma época que quem deu esse mini curso foram os meus estagiários do PIBID, lá da Unicamp. Eu tinha 8 estagiários, e aí cada um deu uma aulinha. Então, eu tô com vocês agora, pessoal do 2º eletro, em Física 2, tá? Em Física 2, nós vamos falar em termologia, né, que é o que eu vou começar hoje, tá? Termologia, termodinâmica e ondulatória. Eu não sei se eu vou conseguir chegar em ondulatória com vocês. Normalmente eu chego, tá? E aí, em termologia, eu modifico aí a ordem dos livros, que é o que eu vou começar hoje. Eu normalmente começo falando em escalas termométricas, porque é um assunto bem tranquilinho, tá? Escala Celsius, Fahrenheit, Kelvin, conversões de escalas, funcionamentos de termômetros. Depois de escalas termométricas, a gente vai estudar dilatação térmica, linear, superficial, volumétrica e de líquidos, tanto de sólidos quanto de líquidos. Aí eu vou para a parte de propagação de calor, onde eu falo de fluxo de calor e das formas como o calor se propaga, tá? E quando eu falo de propagação de calor, eu já defino 2 tipos de calor. Um calor chamado calor sensível e o outro calor chamado
calor latente. Então, nós vamos estar falando disso aqui, tá? Em termodinâmica, eu vou relembrar com vocês transformações gasosas. E aí eu vou falar de algumas coisas que vocês já viram em química. Transformações isobáricas, isotérmicas, isométricas, e vou falar da transformação que a professora de química não fala, que é a transformação adiabática, tá? Então, tem uma transformaçãozinha a mais. Diferença quando eu falo em transformações gasosas. Além de falar das expressões lá, lei de Charles, lei lá do Lusác, né? Equação geral dos gases, eu começo a falar em gráficos, que é o que a professora de química não faz. Eu falo de mistura gasosa, igual a professora de química, mas aí eu entro na parte que tem gráficos. Por quê? Porque aí eu falo de trabalho de um gás, eu relaciono energia cinética com temperatura, e aí eu chego em leis da termodinâmica. Primeira e segunda lei. Termodinâmica. Nossa, eu falo uma coisa e na hora de escrever eu penso outra. Termodinâmica. São duas leis, tá? Eu falo das duas leis com vocês e encerro termodinâmica com o ciclo de Carnot. Aqui, normalmente, eu faço uma atividade que é a construçãozinha de um protótipo de um motor 4 tempos, tá? Então, é bem provável que eu vá pedir para vocês fazerem isso. Tá? Esse protótipozinho, ele pode ser feito de madeira, ele pode ser feito com Lego, tá? Mas é um protótipo, não é uma maquete. Significa que ele tem as partezinhas dele lá móveis, e aí vocês me explicam mais ou menos como funciona esse protótipo. Olha, não é difícil para o curso de eletro fazer. Quando eu digo não é difícil, porque, gente, eu peço isso aqui até para enfermagem fazer, esse protótipo. Então, não tem desculpa que vocês não vão conseguir fazer, tá? Um protótipozinho de um motor 4 tempos. E aqui eu termino a parte. Não duvido de você, Gui, né? Não duvido mesmo, Gui, mas você vai fazer, Gui. Tá? Legal de enfermagem é que eles fazem esses protótipos, às vezes, usando seringa, um monte de material descartável. É bem legal. Tem um protótipozinho de um motorzinho que foi feito por MEC, acho, uns anos atrás, que a escola comprou, tá? Normalmente eu peço o protótipo com um cilindro, um pistão e uma válvula. E aí, o protótipo que fizeram pra gente tá lá no laboratório. Se não roubaram, tá lá. Ele tem os 4 cilindros, ok? E para cada tempo do motor de cada um dos cilindros, eu tenho um LED que acende, dizendo se é admissão, se é compressão, se é explosão, se é escape, que está acontecendo em cada um deles. Muito top o protótipo que está lá. Tanto que a escola comprou. Se não roubaram, né? Também espero que não. E aí depois nós vamos para ondulatória, tá? Se eu não conseguir falar em ondulatória esse ano, eu falo em ondulatória no ano que vem, tá certo? Em ondulatória, nós vamos ver todos os fenômenos da parte de ondulatória e nós vamos terminar lá na parte de acústica, tá? Com tubos sonoros. Então, ondulatória eu abordo tudo, 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 tudo. Efeito Doppler, tudo, tá? Em ondulatória. Ah, Glaucia, e depois? Depois, aí já é terceiro ano, tá? Lá no terceiro ano de vocês, eu termino o livro de Física 2. Ou com ondulatória e ótica, que é o último assunto que eu falo, ou apenas no primeiro semestre, ótica, e no segundo semestre, revisão para vestibular. Tá? O ano passado, eu fiquei o segundo semestre fazendo revisão para vestibular. Ok? E aí, na revisão para vestibular, a gente volta nos assuntos mais importantes que os vestibulares cobram de vocês. E aí, aqui eu acabo encaixando estática, gravitação, que eu não dei aqui, ó. Tá? Isso aqui acaba entrando aqui no finalzinho. Não tem eletricidade com vocês. Se eu for falar alguma coisa de eletricidade para vocês, é na revisão. Tá? Por que na revisão? Porque pode ser que na revisão eu faça algum probleminha que envolva um circuito elétrico
e eu queira saber aí quanto tempo demorou para aquecer a água, a quantidade de energia térmica que foi fornecida para a água. Então, eu misturo a parte de eletricidade com calorimetria, por exemplo, tá? Então, eu não vou fazer nada de eletricidade básica com eletro, gente, porque não tem sentido eu fazer eletricidade com vocês, falar em corrente elétrica, em diferença de potencial, em circuito de série, paralelo, capacitores, isso aí tem lá nas aulas do técnico, né? Vocês aprendem a montar circuitos de várias maneiras, abrir circuitos. Então, campo magnético também, os professores falam disso com vocês. Então, é isso. Estou começando hoje termologia, tá? Isso é, qualquer livro 2 de física. Volume único tem todos os assuntos. Em termologia, nós começamos tentando entender o que é temperatura e o que é calor, tá? Por que isso a gente faz lá no segundo ano, normalmente, do ensino médio? Porque aqui exige uma abstração maior. Então, lá no primeiro ano, quando eu falo, nós estudamos cinemática, nós estudamos dinâmica, quais eram as situações que nós tínhamos? Nós tínhamos um carrinho, nós tínhamos uma moto, nós tínhamos uma bolinha, nós tínhamos os bloquinhos sobre as mesas. Tudo situação que, embora a gente não levasse em consideração a dimensão do corpo, eram coisas fáceis de se abstrair, né? Uma moto em movimento, um carro em movimento. Não levou em consideração, desprezamos as dimensões. Tudo bem, mas é fácil de entender. Quando a gente chega no segundo ano, a gente começa a falar numa escala um pouco menor. Então, já não é mais um carro que eu estou falando, já não é mais uma moto que eu estou falando. Quando eu penso em temperatura, quando eu penso em calor, eu estou pensando em partículas e eu estou pensando em energia, que é um conceito super abstrato, energia, né? E quando eu falo em partículas, eu não enxergo partículas, eu enxergo um carro, eu enxergo uma mesa, eu não enxergo uma molécula, eu não enxergo um átomo, por exemplo. Tá? Então, eu estou numa escala um pouquinho menor. Então, a gente já espera, assim, uma certa maturidade dos alunos quando a gente chega em temperatura, quando a gente chega em calor, nessa parte. E aí, lá no terceiro ano, começa a eletricidade, né? No caso de vocês é primeiro, mas deveria ser lá no terceiro, a escala é menor ainda, tá? Porque eu já estou pensando em elétrons, eu já estou pensando em campo magnético. Eu tenho um campo magnético, e dentro desse campo magnético eu vou lançar uma carga elétrica. Então, eu estou numa escala menor ainda, com um grau de abstração maior ainda, para entender o comportamento de um elétron quando eu lanço ele dentro de um campo magnético, tá? Então, isso vai de acordo com o que a gente considera que seja a maturidade de vocês, vamos dizer assim. Mas o Cotuca é um pouco diferente, né? Eles já querem que vocês entrem já aprendendo eletricidade básica no primeiro ano e tal. E beleza, né? Vamos ignorar essa parte. Então, eletricidade para vocês é no primeiro ano, embora vocês não tenham, na minha opinião, maturidade suficiente para absorver tantas informações e acaba ficando meio perdido. Então, nós estamos agora numa escala menor. Tá? Os corpos até são grandes, mas eu estou olhando mais para uma parte microscópica. As pessoas costumam confundir temperatura e calor. E acham que temperatura e calor são as mesmas coisas. Mas não são. São grandezas físicas diferentes. Inclusive, estão relacionadas, mas eu meço eles de maneiras diferentes. Temperatura é algo que a gente vem escutando falar muito desde o ano passado, desde que começou essa pandemia, a gente fala muito em temperatura. Você vai no mercado, tem alguém lá com um termômetro apontado para você. Você vai entrar numa farmácia, tem alguém com um termômetro apontado para você. Onde você vai, alguém agora está apontando um termômetro para você, querendo saber a temperatura do seu corpo, tá? Então, termômetro virou aí um instrumento que todo mundo agora tem.
Mas os termômetros que eles estão usando aí não são aqueles termômetros que a gente usa no laboratório de física de ensino médio. Né? No laboratório do Cutuca, a gente tem lá meia dúzia de termômetrozinho, mas ainda tem termômetro lá com coluna de mercúrio, pra vocês terem uma ideia. Termômetro bem antigo que está lá. Né? Então, nós vamos começar a analisar o que é a temperatura e como é que nós medimos essas temperaturas. E as escalas. Aqui, eu costumo fazer um experimento de temperatura. E eu vou, acho que, pedir para vocês. Nós vamos construir um termômetro com água e groselha. Tá? Eu acho que eu vou pedir para vocês fazerem isso nesse próximo bimestre. E aí nós vamos falar das escalas Celsius, Fahrenheit e da escala Kelvin, que vocês já usaram em química. Então, qual é a diferença que existe entre essas escalas? Fisicamente falando, elas estão observando o mesmo fenômeno, tá? O mesmo fenômeno físico. Quem montou as três escalas observou os mesmos fenômenos físicos. Porém, assumiu alguns valores diferentes para o que estava observando. Por isso que as escalas são diferentes. Se vocês abrirem um livro de física, vai estar lá um livro de física que temperatura, a maior parte deles diz isso, é o grau de agitação das moléculas. E se vocês abrirem um livro de física, vai estar assim, que calor é energia em trânsito. Eu acho até estranho usar essa palavra trânsito. Né? É isso que vai aparecer para nós, tá? Temperatura, grau de agitação das moléculas. Calor, energia em trânsito. E aí a gente vai tentar entender um pouquinho melhor o que são essas duas coisas que ele está querendo dizer para nós. Pessoal, vou fazer a chamada rapidinho. Coloca para mim um S no chat, quem estiver presente. Hoje é dia 2, hoje é uma aulinha só. Alexia, tá por aí, Alexia? Dá um oi para mim, Alexia. Se você estiver presente. Amanda. Salve, salve, Amanda. Arthur. Salve, Arthur. Caio. Salve, salve, Caio. Esses são os valores que a gente usa, né, Gui, para as escalas. Esse assunto é bem tranquilo. 0 graus no Celsius corresponde a 32 graus na escala do Fahrenheit, tá? Agora, esse seu 0 graus mais 0 graus igual a 64. Ah, é porque são escalas diferentes, Gui. 0 mais 0 dá 64, né? Vocês vão ver, eu vou criar o termômetro Gláucia, escala Gláucia. E vocês vão ter que criar o termômetro de vocês. Vai ter o termômetro Guilherme, termômetro Caio. Cada um vai ter uma escala. Cadê a Clara? Clarinha tá aí? Salve, Clara. Diego. Cadê o Diego? Tá por aí, Diego? Du. Cadê o Du? Salve, salve, Du. Emerson. Salve, Emerson. Enzo. Cadê o Enzo? Gabi. É o Gabi Costa. O Gabi Toledo. E o Gabi Ferreira. Os meus Gabriels. Gabi Costa tá aí. E o Gabi Ferreira também. Toledo não? Ah, tá ali no meio. Toledo. Os meus Guis, Gui Alves, Gui Ramalho, Gui Gabriel, Gui Penteado. Gui Alves, Gui Ramalho e o Encenato, tá aí. O Gui Gabriel não? Cadê o Gu? Gustavo, tá por aí, Gu? Ellen. Cadê a Ellen? Elô. Henrique. Iago. O João. O Henrique tá aí. O João tá por aí. Né? Ju. Salve, Ju. Calil. Lian.
Marcelo, Maria Lu, salve, salve, Maria Lu, Matheus Soares, Paulo, Paulo Sérgio, Paulo Martins, tá? Paulo Sérgio, salve, Pedro Henrique, ok, Pedro Santos, salve, Rafael Cardoso, salve, Rafael Castiglione, ok, Rafinha, aí, Rafinha, Tali, Talita, Tiago, salve, Tali, Titi também tá aí, Tibério, salve, Tibério, Zanda, oi, Zanda, Wesley, ok, e o Vini. Pessoal, estou encerrando a aula por aqui. Tenham um bom feriado, tá? Aproveitem o feriado, ok? E a gente se vê na semana que vem. Vou ler aqui o que você escreveu, Gá. Se eu criar uma escala, 1 grau defasado Kelvin, com a única mudança sendo um negativo e não zero, ser o zero absoluto, se você é reprovado? Não, na teoria não. Desse jeito, para converter seria bem fácil. Pega a escala e se somar 1, chega em Kelvin. Você pode criar a escala que você quiser, Gabriel. O único problema é que essa escala não vai ser cientificamente aceita, mas você pode criar, né? Assim como eu vou criar uma com vocês, vocês podem criar. Porque a fórmula da lei de Coulomb é idêntica à lei da gravitação universal, só mudando os valores, o Gui, ela não é... Quando a gente fala idêntica, a gente tem que pensar um pouquinho... você diz idêntica na forma de escrever, né? Que a lei de Coulomb aborda cargas elétricas, quantidade de cargas elétricas e a distância entre elas, e uma constante. E a lei da gravitação universal, ela envolve massas, né? F também aqui. E também distâncias. Elas são bem parecidas, tá? Mas, quando a gente pensa em eletricidade básica, a gente leva em consideração... Wesley, não vou falar em entropia, não. Pelo menos que eu me lembre, não. Diretamente esse termo entropia, eu não vou usar, não. Mas quando você pensa em forças elétricas, você tem que lembrar que aqui você está falando de um tipo de campo, que é o campo gravitacional, né? É o campo elétrico. E aqui a força pode ser atração e repulsão. E quando a gente fala em gravitação, você está pensando em massas. E massas não tem repulsão, tá? É apenas atração. E por que elas são as mesmas coisas, são escritas de uma maneira parecida? Na verdade, a gente ainda não sabe muito bem, pelo menos isso é o meu ponto de vista, se a física, de certa forma, ela não é uma única coisa, né? A gente fala de maneiras separadas, entende essas coisas de maneiras separadas, mas, de repente, será que não é um comportamento único, visto com olhares diferentes, e a gente consegue escrever tudo que a gente tem da mesma forma, né? De repente, a gente começa a pensar assim, olha, a movimentação de cargas elétricas, né, ela gera um campo magnético. E se você pensar que cargas elétricas têm ao redor dela um campo elétrico, você vai pensar assim, olha, é uma movimentação desse campo elétrico que está gerando um campo magnético. Então, será que campo elétrico e campo magnético não estão relacionados aí diretamente? Como que é essa relação entre eles, né? Será que não é uma coisa só, tudo isso? Será que esse campo que a gente fala, que se divide em gravitacional, em elétrico, em eletromagnético, né? Que relação aí existe entre essas coisas, né? Como é que eles se ligam entre si? Será que não é tudo a mesma coisa? E a gente só está dando nomes diferentes para essas interações, né? A gente está caminhando na ciência para entender tudo isso, ok? São teorias, tá? Assim como tem uma parte da física que já diz que essa força que aparece aqui, massas, né? Ela, na verdade, é uma deformação lá
espaço-tempo, né? Será que é realmente um campo gravitacional? Ou é uma deformação que a gente tem no espaço, que faz com que essas massas orbitem aí ao redor? Então, tem várias coisas ainda que a gente precisa explorar, tá? No ensino médio, a gente normalmente fica no clássico, na física da época medieval, vamos dizer assim, uma física antiga, ok? Gabi, conseguiram reduzir a força fraca e a eletromagnética para uma coisa só, com força eletrofraca. Então, no final, a gente vai descobrir a força eletromédia. E só vai existir duas forças elementares. Será, Gabi? Que só do... Não sei. Ciência tem que avançar bastante, né? Para existir essas coisas aí que você está colocando. Força fraca, força média, força forte, né? Crise existencial, né, Gui? Vou ver aí uma crise existencial, né? Eu vi um vídeo que o cara falava que a gente não sabe o que é energia, só sabemos manipulá-la. Eu costumo dizer isso quando eu defino energia, né? Que eu costumo falar assim, a gente não sabe bem o que ela é, a gente sabe as formas na qual ela se manifesta, né? E aí a gente começa a dar nome para essas manifestações de energia. Ok? Então, pessoal, são 10h05, a minha aulinha encerrou. Um bom feriadão para vocês. Aproveitem para pôr a vida em ordem e para descansar também. Tá certo? Obrigado pela presença na aula e até a semana que vem. Tchau, tchau.